Então, nada de JavaScript puro no Angular. E o Angular é todo baseado em programação orientada a objeto. O arquivo inicial que você tem que se preocupar é com o main.ts, que é o ponto de partida da aplicação. O main.ts vai definir quem é o componente inicial da sua ferramenta, que é o App Component. Se você der um clique aqui, ele vai lá para o... Deveria, né? Vai lá para o App Component. Então, esse é o componente inicial da sua ferramenta. Como fazer um projeto Angular em 2025? A gente vai começar fazendo um projeto Angular aqui. Basicamente, o que você precisa é do CLI do Angular. Então, a gente vai aqui na documentação do Angular. Só buscar Angular CLI. O que é o CLI? Command Line Interface, né? A interface de linha de comando é uma ferramenta que você usa no terminal para poder fazer comandos, para poder executar algum tipo de ação. No caso do Angular, a gente vai instalar o CLI utilizando o gerenciador de pacote que a gente tiver interesse. E nós vamos utilizar ele para fazer a criação de um projeto novo para a gente. Esse é o objetivo aqui, né? Basicamente é isso, a criação de um projeto Angular é isso. Antes da gente partir para a criação, eu vou falar de algumas características. O Angular, por padrão, ele usa TypeScript, então nada de JavaScript puro no Angular. O framework ele é opinado, então ele já te dá uma estrutura pronta desde o começo. Então, estrutura de arquivos, de pastas, a forma como os arquivos se organizam, ele vai te dar uma estrutura para você seguir, não que você não possa mudar ela, mas ele te dá uma estrutura. E o Angular é todo baseado em programação orientada a objeto, então você vai ver muito ali uso de classes, tudo é classe no Angular, você vai ter e objetos também, né, por consequência, mas você vai ter ali serviços que são classes, você vai ter componentes, você vai ter os módulos que são classes, você vai ter pipes, diretivas, vários elementos do Angular que são classes em si. E aí, uma coisa que é interessante do Angular é que a gente pode abordar, eu vou deixar bem grande para vocês conseguirem visualizar aqui. O Angular ele tem uma diferença antes da versão 14 e depois da versão 14. Antes da versão 14, o Angular ele era muito modular. Como assim modular? Tudo era feito dentro do contexto de um módulo. Módulo no Angular é um tipo de estrutura onde você conseguia agrupar componentes, agrupar services, providers, agrupar pipes, diretivas, ficava tudo agrupado dentro de um lugar. Porém, o módulo tinha vários problemas, né? Por exemplo, acoplamento de componentes, carregamento de componentes desnecessários. Você tinha, por exemplo, contextos em que você fazia um módulo para apenas um componente, justamente para evitar que esse componente estivesse preso com 300 outros componentes dentro de um módulo. E aí você utilizar somente aquele componente que você queria. Então, o Angular, a partir da versão 14, ele resolve isso utilizando o Standalone Components, tornando a criação, assim, facilitando muito o desenvolvimento com Angular, porque ele remove a complexidade dos módulos e tornando muito mais simples a construção de ferramentas, né, com o Standalone, porque agora você não depende do módulo, ele se torna uma abordagem de componentes independentes. Então você tem menor acoplamento, maior performance, facilidade de manutenção, é muito mais fácil de você aplicar testes, já que eles estão totalmente isolados. Você vai ter bundles menores também. E também vai ter muito menos código ruim sendo gerado, tipo código que você não quer utilizar ali naquele momento para aquele contexto daquela aplicação. Você quer utilizar apenas aquele componente específico, você vai ter muito menos código sendo gerado. Claro que vai ter incompatibilidade ali com o código legado e em alguns casos pode ser um pouco complicado de escalar, mas eu acredito que é só mais no começo do aprendizado do Standalone Components. Agora, inclusive, a partir da versão 19, o Angular tornou o Standalone Component totalmente obrigatório, no sentido não obrigatório que você não possa usar módulo, mas agora ele é o pattern default do Angular, é o padrão. Por padrão agora, você vai utilizar Standalone porque todo componente já é feito assim por padrão. Se você quiser desativar, você tem que ir lá e pedir para desativar de um componente específico. Eu vou mostrar isso mais pra frente no exemplo que a gente vai fazer agora. Vou abrir aqui a pasta da gente. Eu fiz aqui uma pasta de tutorials para o Angular, tinha feito alguns exemplos. Eu vou abrir aqui o meu PowerShell no Windows. Vou deixar aqui bem imenso aqui essa janela para ficar mais fácil de vocês enxergarem. E aqui para iniciar um projeto Angular, como eu falei, ng new. ng é o nosso CLI. Eu já instalei ele. Para fazer a instalação dele, só dá uma olhada no
na documentação, só colocar Angular CLI, você vai ter lá a instalação dele, é bem tranquilo, só nada de absurdo. E para começar um projeto Angular, você vai dar ng-new e vai dizer o nome do seu projeto Angular. Eu vou colocar aqui como App Project Example. O Angular ele tem algumas flags que você pode passar, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó, -- style igual SCSS. Você pode passar isso no começo. Isso são flags, né? Algumas coisas que você pode fazer aqui. Tem outras também, tem por exemplo flag para você tirar teste, para você mudar a forma como o build funciona. Tem tag para você iniciar o encapsulamento de uma maneira ou de outra. São várias tags que você vai visualizar no Angular. Mas eu acredito que o Angular, o ng-new e o nome do projeto já resolve, porque ele vai te dar uma estrutura inicial. E o que você não gostar mais para frente você consegue mudar através do AngularJSON. Então não é nada absurdo, não que você não possa mudar e o projeto agora acabou. Você vai ter aqui, ó, agora tem que diminuir um pouquinho que ficou meio feio, né? Meio ruim de enxergar. Você vai ter aqui o Angular com CSS, ele vai te fazer algumas perguntas, né? Você vai ter o CSS, o size, o less e o size que é SCSS, que é o estilo padrão parecido com o CSS, e o size indentado, que é uma outra sintaxe do próprio size, que é bem diferente do CSS, mas aqui são pré-processadores e aqui é o CSS puro. Hoje, o Angular te dá essas opções para você trabalhar com ele. Hoje eu prefiro trabalhar com CSS principalmente por conta do Tailwind. O Tailwind 4, ele está se afastando cada vez mais dos pré-processadores. Então, no Tailwind 4, ele já obriga você a utilizar CSS puro. Então, se você usa Tailwind, é melhor que você use o CSS puro. Na verdade, não tem outra opção, né? Você tem que utilizar o CSS puro. Mas se não for o seu caso, você pode utilizar os pré-processadores também, que são extremamente poderosos. Eu gosto muito de utilizar o Tailwind, facilita muito o desenvolvimento de telas, então por isso eu gosto de fazer com CSS. A gente está numa explicação aqui também, não tem por que a gente ficar perdendo muito tempo nisso. E aí você tem o Server-Side Rendering, para você lidar com página estática, lidar com página renderizada do lado do servidor, com página que é renderizada do lado do cliente. Você vai ter toda essa configuração através do Server-Side Rendering aqui, a configuração e geração de página. Ele está perguntando se você quer instalar isso, fazer isso junto também, fazer já a configuração disso. Eu vou colocar aqui sim. E ele pergunta se eu quero colocar a estrutura de rotas também, a engine de rotas também. Vou colocar aqui sim também. Isso aqui não tem problema. Agora a partir daqui vai demorar um pouquinho. Eu vou pular essa parte e eu volto daqui a pouco para falar um pouco mais sobre a estrutura do projeto. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre arquivos importantes, etc. Agora que a gente terminou aqui, né, de fazer a instalação, né? A instalação não, a criação do projeto. Eu tô com um projeto aberto aqui, mas não é o mesmo projeto não. Eu vou abrir aqui o projeto que a gente acabou de fazer. Repositórios, tutoriais. Aí eu tenho aqui o Web Project Example. Vou abrir ele aqui com o VS Code. E agora a gente vai poder falar um pouco mais da estrutura do projeto. O primeiro arquivo que eu quero falar para vocês, não fique muito assustado com a quantidade muito absurda de arquivos, porque nem é tão absurdo assim, mas por ele ter uma estrutura assim inicial, tem muitos arquivos já de início, né? O arquivo inicial que você tem que se preocupar é com o main.ts, que é o ponto de partida da aplicação. O main.ts vai definir quem é um componente inicial da sua ferramenta, que é o App Component. Se você der um clique aqui, ele vai lá pro... deveria, né? Vai lá pro App Component. Então esse é o componente inicial da sua ferramenta, é o ponto de partida, quem vai ser exibido se você rodar o projeto. Que vai ter essa tela inicial que o Angular produz aqui, é um monte de código pronto já, para fazer meio que te ensinar algumas coisas, né? Então se você vem aqui rodar ng-serve, que é como você roda um projeto Angular, ou você rodar aqui o npm run start, você vai chegar na mesma resolução. E aí no ng-serve, a gente vai ter aqui o projeto, a gente vai rodar ele, e a gente vai conseguir observar o seguinte: ele vai te mostrar a estrutura inicial do projeto, demorando um pouquinho aqui, né? Enquanto ele carrega aí, a gente vai falando de outras coisas. Aqui é a tela inicial, né? Que é essa tela que ele construiu aqui. Eu vou apagar tudo isso, vou montar apenas o Router Outlet, que é o arquivo que faz o gerenciamento das rodas, porque já está configurado aqui. Então, só para a gente não ter um monte de erro disparando aí.
e ele vai ter uma página em branco para mim. Geralmente eu gosto de apagar a primeira página para começar o projeto do zero. Mas aí que é o ponto, né? Esse é o ponto de partida da sua aplicação, que é o app, o main TS aqui, ó. Ele aponta para o app component e você vai ter, que é o seu componente inicial, né? Acabei de falar isso. Esse componente ele tem um seletor. O seletor é a referência dele dentro do HTML. Então, como é que ele é visto dentro do HTML? Então, lá no index HTML, que é o seu primeiro HTML, o HTML padrão da sua página, que é a parte estática em si, ele vai ter esse cara aqui. E aí no app root é esse cara aqui que está sendo instanciado aqui, ó. É o próprio componente que está sendo inicializado aqui. Então você vai ter ele sendo gerado aqui. E aí esse é o primeiro arquivo que você tem que se importar, o main.ts e o index.html, que são os primeiros arquivos principais da sua aplicação. E aí você também tem um app.config, que é são as configurações desse componente aqui. Então esse componente vai ter algumas configurações dele. Então ele vai ter, por exemplo, alguns providers que você vai ter aqui, que não são providers iniciais que você vai ter, que toda aplicação Angular vai ter, mas aqui é para lidar com a detecção de mudanças. Você tem algumas configurações que você pode passar, vou falar um pouco mais em outros vídeos, mais especificamente sobre detecção de mudanças. A parte de rotas, as rotas iniciais da sua aplicação, e um provider para lidar com a parte de hydration também. Então você vai ter esses três serviços iniciais aqui. E esse é o ponto de partida da sua aplicação. Aí, fora esses arquivos, você vai ter o estilo global da sua aplicação, que afeta toda a aplicação por inteiro. Porém, cada componente ele está encapsulado. O styles ele é global. Tudo que você fizer aqui vai afetar qualquer um de forma global. Porém, o componente, o estilo do componente internamente, por exemplo, esse app, vou abrir aqui só o HTML e o CSS. Esse app CSS afeta apenas esse componente aqui, esse contexto aqui. Ele não, o estilo dele está encapsulado dentro desse componente. E isso é a estratégia que o Angular utiliza através do encapsulation, o view encapsulation, que é que você pode alterar também, através da emulação da Shadow DOM emulada. É uma estratégia que o Angular utiliza, feita pelo próprio Angular, para poder fazer o encapsulamento do CSS, do estilo, não só do estilo, mas da árvore da DOM, né, ali, e também do estilo que vai ser abordado aqui dentro desse contexto. Então você só vai conseguir acessar dentro desse contexto o estilo que é dele mesmo, ou estilos globais. E aí, o que você fizer aqui dentro não afeta outros componentes. Isso é muito importante para manter a coerência dentro do seu projeto. E se você quiser, você pode desativar isso, ou pode trabalhar, por exemplo, com a Shadow DOM default, né, digamos assim, dos Web Components. Há essa possibilidade de mudar também. Ou você pode desativar para que o CSS aqui afete se torne global, de certa forma, né, e afete outros componentes. Mas isso é bem arriscado. Geralmente você vai utilizar bem como vem, a funcionalidade exatamente como vem, mas você tem essa possibilidade de fazer alterações em situações bem específicas que a gente pode abordar também. E outro arquivo importante para a gente falar também é o AngularJSON. O AngularJSON é onde você vai ter inúmeras configurações a respeito do seu projeto. Você vai ter configurações de build quando você for colocar o projeto em produção. Você vai ter configurações referente a server quando você estiver em desenvolvimento. Aqui tem uma parte aqui de I18N também para internacionalização, language, etc. E você tem toda a configuração de teste aqui. Então, esse é um arquivo de configuração. É aqui que, inclusive, você vai poder fazer alterações de coisas que você não passou naquelas flags lá no começo, quando a gente fez o npm, ou o ng new, nome do projeto. A gente não passou algumas flags, algumas a gente pode atribuir aqui para fazer alguma configuração específica, remover algo específico, adicionar algo específico. A gente vai poder fazer aqui, setar páginas de estilo ou qualquer outro tipo de coisa. O Angular ele vai prover aqui. Inclusive, por exemplo, o Angular tem um cara chamado prefix. Todo componente do Angular, se você perceber lá no seletor, ele vai ter um app no começo. Isso é uma forma de organizar, porque assim, pensa se o componente
do Angular fosse criado com exatamente o mesmo nome do componente que pode ter no HTML. Por exemplo, se eu quero criar um button, eu criasse um componente chamado button. Aí o seletor dele na hora de usar no HTML seria button, só que isso haveria uma confusão de nomes, porque já existe o elemento HTML button. Então quando você fosse usar no index aqui, imagina você colocando button aqui, sendo que button já existe, sabe? Isso não faz muito sentido, por isso que esses prefixos são úteis para essa situação. Para você pode dar o nome que você quiser, por exemplo, eu posso dar o nome do meu projeto, lá no meu caso do trilha, eu boto trilha. Mas eu poderia colocar outro nome aqui, geralmente é app. Mas isso é uma coisa que você passa naquelas flags lá atrás, quando você dá ng-new, e que, como eu falei, você tem a possibilidade de configurar isso posteriormente. Tem N configurações que você pode fazer, é bom entender como esse arquivo funciona para você mexer no seu projeto Angular. No geral, é disso que eu queria falar para vocês hoje. Não tem muito o que a gente possa falar a respeito sobre a criação de um projeto Angular, não é nada super complexo. Se você aprende, só olhando a documentação no Angular, pode acreditar. Mas eu vou começar a fazer uns vídeos mais elaborados a partir daqui. Próximo vídeo eu vou falar sobre componentes. E aí, eu não vou ficar focando muito na parte modular do Angular, porque pra mim, já tem muito conteúdo na internet sobre isso. Então vamos falar sobre como o Angular tá a partir de agora. E falar das novidades, falar das coisas legais que o Angular tá trazendo. O Angular 20 está vindo aí, então vai ter muita novidade. Inclusive eu quero trazer também essas coisas do roadmap do Angular pra gente poder abordar aqui e conversar um pouco sobre isso também. E no mais é isso. Eu agradeço a você se você ficou até aqui, se você assistiu o vídeo. Se você não ficou também, não tem problema. Se você assistiu o vídeo, alguma coisa do vídeo, se interessou por alguma parte do vídeo. Tenta fazer o seu primeiro projeto no Angular se você nunca mexeu com a ferramenta. Tenta fazer e explorar um pouco a ferramenta. Tenta sair um pouco do React, do Vue, para ver o potencial que essa ferramenta tem. E a cada dia mais ela está se tornando mais simples e mais fácil de utilizar ao longo do tempo. Ela começou sim muito complicada, mas ao longo do tempo ela vai ficando cada vez melhor, mais performática, menor em questão de tamanho de bundle e todas as outras coisas e features que ela está trazendo, como o Signal, a gente vai falar aqui também. É muito legal, tem muita coisa legal. Agradeço demais por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não gostou, você comenta pra mim aí, pra gente saber o que a gente pode melhorar. Dá um like, compartilha e é isso. Valeu!